Olá pessoal, bem-vindos ao canal Elétrica e Segurança. Meu nome é Henrique Fernandes, sou formado em Eletrotécnica e Eletrônica, cursando o 7º período de Engenharia Elétrica. Nesse canal a gente vai conversar um pouco de elétrica, dispositivos, sem esquecer a segurança. Lembrando vocês aí de casa que toda vez que a gente trabalha com elétrica, a gente também tem que trabalhar com segurança para não acontecer nenhum acidente com a gente. Espero que vocês comentem, esse canal é aberto às suas sugestões, aos seus comentários e às dúvidas de vocês aí de casa. Comentem, compartilhem e ótimo vídeo para vocês. Vamos falar um pouco sobre os nossos dispositivos de proteção? Vamos começar aqui lembrando que todos os dispositivos de proteção, como esses daqui que eu tenho aqui disjuntores, fusíveis, um relé térmico e um DR. Todo dispositivo de proteção é seguido, se você olhar na parte frontal de todos eles, você vai ver aqui um número seguido de uma letra. Por exemplo, esse aqui é 16 seguido pelo A. O que significa isso? Isso significa uma grandeza elétrica. Essa grandeza, a corrente, o ampere, o famoso ampere. Não existe amperagem, gente. É corrente e ampere. Nesse caso, 16 amperes. O que significa isso? Isso significa que esse disjuntor vai ter o acionamento dele com 16 amperes. Esse é o limite dele. É quando ele vai ser desarmado. Essa corrente é fixa. Nesse caso aqui, 16 amperes, 16A, 16 amperes. Não existe amperagem, gente, é ampere. Toda vez que a gente falar de dispositivo de segurança, de proteção de circuitos elétricos, a gente vai falar de ampere de corrente. Você vai ver um número seguido de uma letra, um número seguido do A. Vamos falar um pouco, primeiramente, sobre o DR. O DR é um dispositivo para proteção humana ou animal. O que significa isso? Que ele trabalha com fuga de corrente. Quem nunca tomou um choque no chuveiro, encostando, ou tomou um choque encostando em uma geladeira, isso tudo são o que? Fuga de corrente. Essa corrente que deveria estar sendo usada na sua carga, está indo para a sua carcaça, que a gente chama. Vai para o seu equipamento ali, então você encosta, toma um choque. Para evitarmos isso, foi criado o DR. Vamos falar um pouquinho dele? Vamos olhar ele fisicamente aqui. O DR, ele trabalha na grandeza de miliampere, 30 miliamperes. Para a gente entender um pouco isso, 1 ampere significaria 1000 miliamperes. A gente aqui está trabalhando na faixa de 30 miliamperes. Então, olha como é específico, como ele trabalha de uma corrente super baixa aí. O que é o DR? Ele vai trabalhar na fuga de corrente. Então, tudo que entrar dentro do DR, aqui na entrada dele, tem que sair também aqui. Se ele perceber qualquer fuga de corrente do que entrou e não saiu, o que acontece? Ele desarma. Por exemplo, está passando lá uma certa corrente pelo seu DR. Você foi lá e encostou na sua geladeira, você encostou no seu chuveiro, surgiu essa corrente que estava indo para a carga, foi para você. O que vai acontecer? Ele vai sentir isso, e menos isso daí são milissegundos. Você não chega nem a tomar o choque, nem sentir o choque. Ele vai fazer o que? Vai desarmar. Por quê? Porque ele percebeu que o que entrou não saiu. Vamos olhar um pouquinho por dentro dele para a gente entender isso mais facilmente. Aqui a gente tem 4 polos. Portanto, ele é um tetrapolar. Como a gente vai ligar ele? Fase 1, fase 2, fase 3. O neutro, mesma coisa saída, vai sair fase 1, fase 2, fase 3. O neutro. Nos DRs a gente coloca o neutro. Por quê? Porque pelo neutro a gente também tem o retorno da corrente. Então se você não ligar o neutro no seu DR vai ficar desarmando. Por quê? Porque essa corrente vai estar fugindo, vai estar voltando pelo neutro
e ele vai sentir isso e vai ficar desarmando. Para que você tenha uma proteção adequada no seu circuito, é extremamente necessário que no ODR você ligue o nêutron. Nos disjuntores a gente não liga nêutron, nos disjuntores é para potência, a gente não liga o nêutron, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Voltando para o nosso DR, fase 1, fase 2, fase 3, nêutron, R, ST, L1, L2, L3, como você quiser chamar. Você vai ligar, nesse caso aqui, as suas 3 fases e o seu cabo nêutron. Como o disjuntor consegue entender a sua corrente? Vamos abrir ele aqui um pouquinho? Abrindo ele um pouco, você vai ver que a sua fase 1, fase 2, fase 3 e o seu nêutron, eles saem do seu polo 1, passa por essa bobina que funciona como um transformador de corrente. Em outro vídeo a gente vai explicar melhor o que é um transformador de corrente, o famoso TC. No outro vídeo a gente explica isso mais detalhadamente. Voltando para o nosso DR, o que ele vai fazer? Ele vai passar por aqui, isso aqui vai gerar um campo magnético. Aqui você vai ter um campo magnético, gerando uma tensãozinha aqui, um sinalzinho aqui, para essa plaquinha que a gente tem aqui, que aciona esse dispositivo mecânico aqui, que é a nossa alavanca, que vai desarmar quando você tiver essa fuga de corrente por algum motivo. Então seu disjuntor está lá armado, seu circuito está funcionando, transcorrendo normalmente, fase 1, fase 2, fase 3, neutro, saindo aqui. Então você vai lá, encosta no seu chuveiro ou na sua geladeira ou em qualquer outro tipo de dispositivo. Essa corrente vai sair e ele vai sentir que o que entrou aqui não saiu por aqui. O que vai acontecer aqui, ele vai acionar esse dispositivo, seu DR vai desarmar. É extremamente simples. Aqui você tem esse tipo de acionamento. Ele trabalha com fuga de corrente. Então o DR é para fuga de corrente. Eu não recomendo utilizar o DR para sobrecorrente, para curto-circuito. Ele pode desarmar, mas ele não trabalha tão eficazmente quanto um disjuntor. Então é necessário que você tenha os dois no seu circuito, o seu DR e o seu disjuntor. O DR vai funcionar dessa forma. Lembrando, temos que ligar o nêutron, e para que o DR funcione eficaz, de uma forma certa, o seu circuito precisa estar muito bom, muito bem instalado. Se o seu circuito for velho, tiver emendas, tiver qualquer tipo de falha, o seu DR vai ficar desarmando frequentemente. Quantas vezes isso é instalado para os eletricistas e o seu disjuntor fica lá, o seu DR fica desarmando frequentemente. Por quê? Isso não é um defeito do disjuntor, do DR. Isso é o trabalho dele. Ele está sentindo que uma corrente está sendo fuga, está saindo e ele está desarmando. Por isso os circuitos elétricos têm que ser muito bem feitos para instalarmos DRs. Vamos continuar falando então dos disjuntores. Aqui eu tenho um disjuntor Siemens na mão. Toda vez que a gente fala de dispositivo de proteção, a gente fala de corrente. Então aqui a gente está falando de 16 amperes. Isso significa que quando esse dispositivo tiver 16 ou mais amperes passando por ele, ele vai desarmar. Aqui abrimos a lateral dele para a gente poder enxergar e falar um pouquinho para vocês sobre o acionamento dele. Os disjuntores trabalham com o efeito Joule. O que é o efeito Joule? É quando você tem a sua corrente transformada em energia térmica, sua energia elétrica transformada em energia térmica. Por isso que derrete o cabo, por isso que esquenta o cabo, essa transformação. A gente tem um bimetálico dentro dele, a entrada e a saída, um bimetálico. Quando esse bimetálico passa, nesse caso aqui, por 16 amperes, você tem uma sobrecorrente, uma sobretensão, um curto-circuito, ele desarma. Esse bimetálico ele expande e desarma. Esse é um disjuntor tripolar, ou seja, 3 polos. Lembrando que nos disjuntores a gente não passa o cabo neutro, apenas as fases. Fase 1, fase 2, fase 3, nesse caso aqui, na entrada. Na saída a mesma coisa, fase 1, fase 2, fase 3. Não interrompemos o neutro.
Temos aqui a parte de acionamento dele, a alavanca de acionamento, e toda vez que você tiver uma sobretensão, uma sobrecorrente, uma sobrecarga, um curto-circuito no seu circuito, ele vai desarmar para proteger o seu circuito. Esse aqui é um disjuntor motor. Assim como o funcionamento dele é exatamente como o disjuntor fixo, esse disjuntor aqui que tem a corrente fixa, porém esse aqui você consegue ajustar, você tem aqui um ajuste de corrente na lateral dele. Esse, por exemplo, aqui é de 2,5 a 3,5 amperes. Por que os disjuntores motores a gente tem isso? Porque quando a gente trabalha com o motor, quando ele está parado e você energiza o motor, até que ele do parado comece a se movimentar, a gente tem um pico de corrente, ou seja, essa corrente sobe cerca de 30% da nominal do motor. Então você trabalha com um pico de corrente na partida do motor. Então é necessário que você tenha esse ajuste aqui, ó. Esse disjuntor motor, como o nome diz, é para motores, cargas indutivas. Quando você trabalhar com carga indutiva, no caso motor, você utiliza esse disjuntor, porque você tem um ajuste aqui para trabalhar com o seu motor. Nos próximos vídeos a gente vai estar abordando melhor os outros componentes, pessoal. Aguardamos os seus comentários, as suas sugestões. Se você tem alguma dúvida em relação a algum tipo de componente, envia pra gente o seu comentário, as suas dúvidas, as suas críticas. Dá um like aí para ajudar a gente. Muito obrigado, valeu pessoal!